A voz mais importante de todo o universo, a voz que criou montanhas e estrelas com apenas uma palavra, a voz que se dirigiu a Adão no jardim, caminhando com ele à viração do dia. É a mesma voz que continua a falar conosco hoje. Mas por que então, neste vasto palco da existência, onde milhões clamam pelo nome de Deus, apenas uma fração pequena e escolhida parece realmente escutar a resposta? Por que somente alguns poucos ouvem a voz de Deus? Esta é a grande questão que assombram as almas sinceras. É um mistério envolto em dor, frustração e o mais profundo anseio espiritual. Porque para alguns, o céu permanece um silêncio inescrutável, enquanto para outros, o próprio ar parece vibrar com a comunicação divina. Será que Deus tem favoritos? Será que Ele esconde seus segredos de nós? Será que há uma chave secreta, uma condição espiritual que estamos ignorando em nossa corrida desesperada por paz e direção? Este é um tema que requer mais do que uma rápida leitura. Requer uma imersão profunda, uma sondagem da alma e um retorno aos princípios fundamentais revelados à serva de Deus, Ellen G. White. Nas próximas horas, iremos desvendar os verdadeiros obstáculos que cercam nossos corações, anunciando agora que ouvir Deus não é um mistério reservado a poucos. É um privilégio que foi pago com sangue e está ao alcance de todos nós, mediante uma compreensão mais profunda da luz profética. Antes de mergulharmos neste tema arrebatador, que pode revolucionar a sua vida de oração, eu te peço uma única coisa. Ajude esta mensagem a alcançar as almas que estão desesperadas pelo contato com o Criador. Inscreva-se agora mesmo no nosso canal. Ative o sino de notificações para não perder nenhuma nova revelação que estamos trazendo direto dos escritos inspirados. Compartilhe este vídeo com seus amigos e irmãos que também sentem que o céu tem estado silencioso. O ato de compartilhar é uma oração em ação. Agora, com nossos corações preparados e nossas mentes abertas, permitamos que a voz de Deus nos conduza à resposta. A primeira chave para compreendermos por que só alguns ouvem a voz de Deus é entender onde essa voz está. Ellen White deixa claro em suas obras que Deus não se limita a ocasiões grandiosas ou a audições místicas. Ele fala constantemente, mas seu principal meio de comunicação não é uma voz que quebra as nuvens, mas sim a voz que sustenta o universo, a sua palavra. Em suas obras, como em O Grande Conflito, ela nos lembra que Deus revelou sua vontade ao homem na Bíblia. A Bíblia é a voz de Deus falando-nos tão certa e diretamente quanto se pudéssemos ouvi-lo com nossos ouvidos. Portanto, quando um cristão diz, eu não ouço Deus, a primeira pergunta é, você tem ouvido o livro que Ele lhe deu? O estudo superficial, a leitura apressada de versículos isolados, isso não constitui ouvir a voz de Deus. É necessário mergulhar nas páginas sagradas com um coração humilde e uma mente focada, como quem procura um tesouro escondido. Ellen White afirma que muitos leem a Bíblia, mas não ouvem a voz de Deus porque permitem que suas próprias opiniões e preconceitos interpretem o texto. Eles estão ouvindo a si mesmos, ouvindo os rumores do mundo, mas não ouvindo o Espírito Santo que está por trás da palavra. A voz de Deus na Bíblia exige rendição. E é aqui que encontramos o primeiro grande divisor entre aqueles que ouvem e aqueles que não ouvem. Aqueles que ouvem são os que se dispõem a ter sua própria vontade quebrada e suas ideias humanas desfeitas pela luz do céu. Nas páginas de Caminho a Cristo, ela nos desafia a fazer da palavra de Deus nosso conselheiro e guia. Não meramente um objeto de estudo, mas a própria voz que dita cada decisão. A Bíblia é o canal através do qual o Espírito Santo opera, porque o Espírito Santo é o próprio autor da palavra.
E chegamos agora ao segundo ponto crucial, o qual Ellen White trata com intensa gravidade, o estado do órgão receptor. Deus fala alto, mas se estamos com uma surdez espiritual, se nossos ouvidos estão entupidos pela poeira do mundo, o som divino não entrará. Qual é a doença que causa esta surdez? É o egoísmo, é a ambição mundana e é o amor pelo pecado. A surdez não vem de Deus, vem da condição do nosso coração. Em seus testemunhos para a igreja, ela reitera repetidamente que o pecado interposto entre a alma e Deus é como um muro de bronze. Não apenas impede as nossas orações de subirem, mas também impede a voz de Deus de descer. A voz de Deus é santa e clama por santidade. Como pode a mente fixada em prazeres mundanos, envolvida em cuidados terrenos e consumida pelo desejo de riqueza ou honra, parar e ouvir o suave sussurro do Altíssimo? Simplesmente não pode. É uma questão de frequência. O mundo e o eu falam em uma frequência alta, ruidosa, constante, que censura qualquer outro som. Deus fala no silêncio. Ele fala naquele instante de paz onde o eu foi finalmente silenciado. Portanto, aqueles que ouvem são aqueles que tomaram a decisão definitiva de morrer para o eu. Eles aceitaram o convite de Ellen White para a consagração diária, para colocar cada pensamento e cada ação em cativeiro à vontade de Cristo. Quando o coração está ocupado com ressentimentos não resolvidos, com inveja secreta, ou com a crítica infindável aos outros, a voz de Deus é afogada. É por isso que muitos ordem por uma revelação externa, quando a voz já está clamando internamente para que se arrependam de suas próprias falhas e injustiças. Ellen White nos ensina que o arrependimento e a confissão não são meros rituais. São a limpeza do instrumento de audição espiritual. Cada pecado confessado é um entupimento removido, permitindo que o canal entre você e o céu se torne mais claro e livre. A próxima consideração é a mais prática e talvez a mais desafiadora para a sociedade moderna. Aqueles que ouvem são aqueles que encontram tempo e lugar para o silêncio. Em O Ministério de Cura, Ellen White nos adverte contra a vida de eterna correria e agitação. A agitação ininterrupta mata a piedade. Estritamente pessoal, a vida tem que ter pausas, tem que ter momentos de recolhimento, longe do clamor do mundo. O profeta Elias, lá no Monte Horebe, não encontrou Deus no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas na voz mansíssima e delicada. Como podemos esperar ouvir essa voz mansa se nossa vida é um furacão constante de compromissos, mídia social e barulho inútil? A voz de Deus, por ser delicada, requer uma cultura de silêncio e oração contemplativa. Não se trata de orar somente com uma lista de pedidos. Trata-se de entrar na presença de Deus com um coração quieto e dizer: "Fala, Senhor, pois o teu servo ouve." Ellen White enfatiza a necessidade de tempo. Tempo de qualidade, todas as manhãs, antes que as vozes do mundo começarem a atacar. Muitos se levantam, mergulham imediatamente na rotina do dia e deixam a oração e o estudo da palavra como um pensamento posterior ou um rápido momento antes de dormir. Esse comportamento inverte a ordem de Deus e garante a surdez espiritual. Deus deve ser o primeiro, ele deve estabelecer o tom para o dia. Aqueles que ouvem entenderam que a comunhão com Deus é um hábito, uma disciplina mais vital que o alimento físico. Se seus compromissos estão matando seu tempo de devocional, são seus compromissos que estão impedindo você de ouvir a voz do Mestre. E agora, o elemento central, e talvez o mais ignorado, o poder do Espírito Santo. A voz de Deus é inseparável do seu grande intérprete, o Consolador. Em O Desejado de Todas as Nações, ela explica que é o Espírito Santo quem traz a palavra à vida. Ele não apenas ensina, mas também convence, guia e dá testemunho no fundo da alma.
Sem o Espírito Santo, a leitura da Bíblia é apenas um exercício intelectual. As palavras são mortas sem o sopro divino para dar-lhes vida e fazê-las ressoar na consciência. Portanto, a oração mais importante não é pedir riquezas ou saúde, mas implorar pela presença e pela chuva tardia do Espírito Santo. Aqueles que ouvem são aqueles que buscam a plenitude do Espírito como seu bem maior, sabendo que Ele é o real conexionista entre o céu e a terra. Ellen White nos fala sobre a necessidade de orar com fé, aguardando a resposta, não apenas uma vez, mas de forma persistente e insistente. A oração persistente demonstra fé genuína, e é esta fé que atrai o Espírito Santo para a nossa realidade. E Ele, então, toma o texto escrito e o transforma em uma voz viva em nossas vidas, uma voz que não pode ser ignorada. Mas há um perigo crítico nesta busca pela voz de Deus, um perigo que a serva do Senhor adverte contra muito claramente: o fanatismo e a confiança nos sentimentos. Muitas pessoas procuram ouvir a voz de Deus através de preces, sonhos extravagantes ou vozes audíveis que contradizem a palavra escrita. Ellen White é firme. Deus nunca jamais contradirá sua própria palavra. Aqueles que ouvem de verdade mantêm a Bíblia como a suprema norma, o grande teste para toda voz e toda impressão. Se algo que você ouve está em desacordo com as Escrituras ou com os princípios de amor e ordem de Cristo, então não é a voz de Deus, é a voz do estranho. O inimigo também pode falar, e ele o faz de forma intrigante, imitando a voz divina, mas sempre levando a alma a extremos, ao orgulho espiritual ou à rejeição da autoridade estabelecida. Ellen White nos chamou a sermos pessoas de equilíbrio, de sóbrio juízo, e a submetermos toda suposta revelação à luz da verdade já revelada. A voz de Deus gera paz, ordem e humildade, nunca confusão, arrogância ou rebelião. Há uma condição de permanência na voz de Deus que é profundamente enraizada na obediência. Os escritos de Ellen White estão repletos de chamados à obediência prática. A promessa de entendimento da vontade de Deus não é dada ao estudante meramente teórico, mas ao fazedor da palavra. Aqueles que ouvem e agem naquilo que ouviram receberão mais. O maior obstáculo à comunicação divina não é a falta de resposta, mas a nossa falta de disposição em seguir a última instrução recebida. Se Deus te chamou a perdoar um irmão, mas você ainda se apega à mágoa, todo o resto do céu permanecerá silencioso para você. Deus não revela o próximo passo até que o passado tenha sido completamente cumprido. Ellen White nos diz que a verdade que não é praticada se torna um peso, não uma bênção. Ela cessa de ser clara e se torna obscurecida pelo nosso próprio coração teimoso. A obediência desbloqueia mais do entendimento e torna a voz de Deus cada vez mais clara e fácil de discernir. É um círculo vicioso e virtuoso. Ouvir leva à obediência, que leva a ouvir com mais clareza, que leva a mais obediência. É a caminhada diária de fé, não o salto esporádico de êxtase religioso. Considere agora a natureza íntima da voz. Ellen White nos fala sobre a necessidade de um conhecimento pessoal com Cristo. A voz de Deus é mais bem ouvida por aqueles que passam tempo com a pessoa de quem a voz vem. Não se trata de um estudo sobre teologia, mas de um relacionamento pessoal de coração a coração. O pastor é conhecido por suas ovelhas, e suas ovelhas conhecem sua voz porque elas passam tempo em sua presença. A intimidade com Cristo é a garantia para ouvir sua voz. É esta intimidade que desenvolve o discernimento, aquela certeza interna que diz: isto não é meu pensamento, esta é uma mensagem do meu Senhor. O cuidado com o templo, o corpo como morada do Espírito Santo.
Ellen White nos recorda que a clareza mental e espiritual estão intimamente ligadas à saúde física. A mente atormentada por hábitos alimentares errados ou pelo descuido com o repouso adequado não pode receber as impresses de um Deus santo e claro. O cérebro, o órgão através do qual o Espírito Santo fala à consciência, deve ser tratado com o maior respeito. Aqueles que ouvem são muitas vezes aqueles que cuidam de seus corpos como templos, pois entendem que seu estado físico afeta diretamente seu estado espiritual. O desequilíbrio na vida física gera confusão na vida espiritual, e a confusão afoga a voz suave e coerente de Deus. Na grande luta entre Cristo e Satanás, a voz de Deus é o nosso único guia infalível. Ellen White, em O Grande Conflito, apresenta o conflito como uma guerra por nossas mentes. O inimigo está disseminando ruído, mentiras e contrafações. Somos chamados a ter uma vigilância constante. Aqueles que ouvem a voz de Deus são soldados que permanecem firmes em seu posto, testando cada voz pela norma da lei e do testemunho. Este discernimento não vem automaticamente, vem apenas através de anos de estudo fiel e oração humilde. Aqueles que estão dispostos a pagar o preço desta disciplina receberão a recompensa de ouvir claramente a voz que os guiará em meio às últimas e mais perigosas decepções. Por que só alguns ouvem? A resposta é clara e ressoa em cada página dos escritos de Ellen White. Não é porque Deus está em silêncio, mas porque nós estamos surdos. Estamos surdos pelo eu, surdos pela agitação e surdos pela recusa em viver uma vida de consagração plena. A voz está aqui, agora. Ela te chama ao arrependimento, à paz e a uma profundidade de relacionamento que você jamais conheceu. Esta voz clama a cada um de nós para fazer parte do remanescente que, por conhecer a voz de seu pastor, não se deixará enganar pelo clamor do lobo nos momentos finais da história. Que o nosso clamor mais sincero seja: fala, Senhor, tua palavra é clara, meu coração está em silêncio e minha vontade está em sujeição. Eu quero ouvir e eu vou obedecer. Permita que esta verdade penetre no mais profundo de sua alma. Esta é a chave. Não a perca. Que Deus abençoe sua busca. Amém.